Olha só, a gente vai continuar nossas aulas aqui remotas, tá? E a gente vai trazer mais um tópico específico de geometria espacial. Nesse caso aqui serão os corpos redondos. Bom, o que vamos ver nessa aula, os corpos redondos? Vamos entender o que são sólidos de revolução, ver cilindros, definição, elementos, áreas e volumes. Mas por que, como são classificados, como é que você sabe quais são os corpos chamados de corpos redondos? Para isso tem que entender o que são sólidos de revolução. Então, eu trouxe para você um exemplo aí. Três estruturas, né? A primeira, aqui mais acima, você tem a criação. Você tem aqui um triângulo, e aí você faz uma rotação de um eixo, fixa como eixo o lado maior desse triângulo aí, e quando você constrói a figura que seria aqui um cone sobreposto a outro, né? É um corpo redondo. Essa outra figura aqui eu tenho um trapézio que vai estar, você vai tirar um eixo, transforma como eixo o lado maior desse trapézio, e aí você gira, encontra aqui dois cones nas pontas e no meio um cilindro. E aqui no último caso você tem um retângulo, em que você vai girar em torno de um espaço oco entre eles. Então você teria um cilindro dentro dele e um outro cilindro. São três exemplos de corpos redondos, que são corpos gerados através da revolução ou do giro de uma figura em torno de algum eixo, ou eixo horizontal, ou eixo vertical, ou eixo inclinado, beleza? E aí temos aqui mais quatro exemplos de eixos de revolução. No primeiro, você constrói aqui com, com um retângulo girando em todo esse eixo, você construi um círculo, um cilindro, desculpa. Nessa outra aqui eu tenho um semicírculo que cria uma esfera. Eu tenho um triângulo retângulo que gira e você constrói um cone. E eu tenho aqui um retângulo que gira em torno de um eixo não colado com o lado dele, mas com um eixo em torno do retângulo. Eu criei um cilindro dentro de outro, um cilindro oco, né? E os três principais sólidos de revolução que nós temos, que são os três principais corpos redondos, que são os três mais cobrados em Enem, nós temos cilindro circular reto, cone circular reto e esfera. Beleza? E o que nós vamos estudar hoje são os cilindros, áreas e volumes deles. Né? Então, o que eu tenho? Primeiro, a gente pensa no cilindro, você vai imaginar um canudo. Então, um canudo que não tem as bases para você sustentar aquele canudo ali, não tem nem a tampa e nem o fundo, vou dizer assim, é chamado de cilindro circular ilimitado ou cilindro circular indefinido. Você pegar todas as retas paralelas a essa S aí, por exemplo, toma uma S qualquer, pega todo mundo paralelo a S que passa pelos pontos do círculo que você tomar, um círculo esse que ele é externo a S, ele não toca o S. Né? Então, numa reta S qualquer, toma um círculo paralelo a essa reta S, como aqui não se tocam, se cruzam, e aí você pega a reunião de todos os pontos que passam nessa borda desse círculo, paralela a essa R aqui, essa reta S, toda essa estrutura você tem a formação de que seria um cilindro circular indefinido ou ilimitado. E aí quando você pega e dá uma tampa e o fundo para esse cilindro, aí você transforma ele no que nós conhecemos como cilindro, que nós estudamos como cilindro no ensino médio, que é o cilindro circular, são os cilindros circulares. E aí a gente define ele dessa forma aqui, né? É a reunião da parte do cilindro circular ilimitado, compreendida entre duas secções circulares formadas por planos paralelos distintos. Então, resumidamente, eu coloco a tampa e o fundo,
que tem que ser paralelos, e aí a estrutura formada por essa limitação, ela é o que a gente conhece como cilindro. E um cilindro ele tem quais elementos? Primeiro, essas duas estruturas que limitam ele são chamadas de bases. Que são dois círculos congruentes. Tá aí. Né? Dois círculos congruentes em que eles possuem a ligação entre eles, que vai construir a superfície lateral do cilindro, e essa estrutura, essa reta, essa semi-reta, esse segmento de reta, aliás, que liga as duas bases, que está aqui bem descrito, seria a geratriz, que gera a estrutura do cilindro, né? O R é o raio da base do cilindro, e a altura, importante esse conceito aqui, para frisar isso, a altura de um cilindro é a distância entre os planos das bases, entre os dois planos da base. Se o cilindro for um cilindro oblíquo, como é o caso da figura que está colocada no slide aí, fica evidenciado que essa altura não é a mesma coisa da geratriz. Okay? Agora, quando o cilindro for um cilindro circular reto, aí não, a geratriz e a altura são a mesma coisa para esses cilindros circulares retos, que são os mais estudados. Diga-se de passagem, que são os que as questões cobram efetivamente que você tenha o conhecimento de áreas e volumes. Tá? E aí a gente tem aí a classificação do que seriam cilindros. Se o eixo, que a reta que passa exatamente nos dois centros, das duas bases, no centro das bases, se esse eixo formar com o plano horizontal um ângulo que não seja 90 graus, aquele cilindro é um cilindro oblíquo. O primeiro caso nós temos aqui. Quando essa reta ela é perpendicular, esse eixo ele é perpendicular ao plano da base, aí não, aí você tem a formação de um cilindro circular reto. E aí percebe que a altura vai ser igual a geratriz. E quando você pega um retângulo, dá um retângulo qualquer, e você toma um lado da base, um dos lados da base, o comprimento da largura, e faz um giro de 360 graus em torno daquele eixo, a figura que você forma, a figura geométrica que você forma, é um cilindro de revolução. Beleza? Essa é a classificação que você tem. No Enem, quais são os mais cobrados? No Enem é muito cobrado o cilindro reto e é muito cobrado você também saber o que é um solo de revolução. Mas não é que lá vai pedir especificamente isso. Vai trazer um contextualização, como a gente sabe que o Enem faz isso, mostrar uma superfície e você identificar qual é o solo que a superfície gera. Questões já caíram assim, questões do Enem. Bem, e aí nós temos aí o advento das áreas do cilindro, as áreas laterais, lateral, base e total de um cilindro. Então, beleza. Você pega um cilindro, que você pode ter como exemplo uma garrafa de um Red Bull, você pode ter um exemplo mais grosseiro, uma garrafa de Coca-Cola, quando você corta a porta de cima e de baixo e coloca uma tampinha, um canudo, beleza. E qualquer um deles, se você pegar a figura, pegar o vidro do Red Bull, a latinha Red Bull que é mais prático. Se você pegar e abrir a borda de cima e a borda de baixo e a parte do meio e você abre, você tem dois círculos e no meio a formação de um retângulo. O que eu acabei de fazer foi abrir a figura e conseguir colocar ela na mesa aberta. Eu estou planificando um cilindro. Então, quando eu planifico o cilindro, eu transformo ele na figura espacial para uma figura plana. Os dois círculos e o retângulo. E aí, na planificação de um círculo, o que você tem é dois círculos e um retângulo. Quando você calcula a área desse retângulo, você está calculando a área lateral do cilindro. Quando você calcular de um círculo desse, está calculando a área da base desse cilindro. E quando você soma as duas bases mais a lateral, você vai ter a área total de um cilindro. E entrando na nossa figura aqui, para quem está assistindo,
à sua esquerda, o que eu tenho bem? Tenho um cilindro que você só pegou a parte lateral, né? Aqui eu tenho, a altura se mantém, o Hzinho, e o comprimento aqui desse lado do retângulo, ele na realidade é o contorno desse retângulo no círculo. Ora, mas qual é o comprimento de um círculo? 2πr. Então aqui é 2πr também. Então a área lateral é o produto da base vezes a altura. 2πr vezes h, está aqui a área lateral do nosso cilindro. E a área da base? Uma base é um círculo, πr ao quadrado. E a área total? É você somar as duas bases mais lateral. Aí tá bem aqui, ó. Soma as duas bases, a lateral que é 2πr vezes h, mais a base, que é πr ao quadrado, e você obtém essa estrutura como sendo a área total de um cilindro. Beleza? E quem seria suas áreas de volume, também seu volume? Essa figura que eu estou mostrando aqui, ela diz o seguinte, a tradução matemática dela. Se eu tenho duas figuras geométricas espaciais no mesmo plano, de mesma altura, e eu faço um corte nas duas, de tal maneira que as duas superfícies possuem a mesma área, quer dizer que essas duas figuras possuem o mesmo volume. O nome disso aí chama-se princípio de Cavalieri. Cavalieri foi um matemático que estudou essa semelhança entre sólidos, e aí com isso ele descobriu que o volume de um prisma, mesma altura de um cilindro, eles são iguais no momento que você faz um corte no cilindro e no prisma, e as superfícies que você gerou, elas possuem áreas numericamente iguais. Então você tem que o volume de um cilindro, ele é numericamente igual ao volume de um prisma. E qual é o volume do prisma? A área da base vezes a altura. Mas quem é a área da base no cilindro? πr ao quadrado. Então por isso que você obtém essa estrutura aqui como sendo o volume de um cilindro qualquer. Ok? E aí para finalizar nossa pequena aula aqui, uma observação que a gente tem que fazer sobre a diferença entre secção meridiana. O que é a secção meridiana? A secção meridiana é quando você faz um corte no cilindro passando pelo eixo dele e passando verticalmente, cortando as duas bases bem ao meio. E aí você forma uma superfície que é esse retângulo aqui. E quando esse retângulo tem o comprimento e a largura iguais, ou seja, esse 2R e esse H são iguais, aí você tem um quadrado e a figura ser um cilindro equilátero, que é quando a geometria e a altura são todos iguais ao diâmetro do cilindro. Mas como o cilindro é cobrado? Como é cobrado o conhecimento de cilindros no Enem? Como é que o Enem traz esse conhecimento? Que ele traz isso? E esse é o objeto do nosso estudo para os nossos próximos slides. Beleza? Um beijo do gordo, fiquem bem, fiquem em casa. Tudo de bom, sucesso e até mais. Tchau!